agora a inteligência artificial está no dia a dia. E quanto tempo faz isso? Um ano? Um ano e pouco? Né? E com a previsão daqui a pouco de se pensar, será que a humanidade vai resistir à inteligência artificial? Grandes autores preocupados com o futuro da inteligência artificial. Então, nós estamos cada vez com menos certezas. E isso está gerando essa ansiedade enorme. Olá, olá! Estamos aqui mais um episódio do Mentes que Conectam. E hoje, como sempre, né, os convidados são especiais, são pessoas de muito carinho e vai ser bem especial mesmo. Mas antes de começar, quero lembrar que nós estamos acompanhados aqui do Cindy, que é o nosso mascote da Aliança Condomínios, e também da Ruggeri Rosa Advogados. Agradecendo muito o patrocínio e o acompanhamento deles, né, em todo esse empreendimento, que é da gente poder estar falando sobre carreira, a gente está falando sobre saúde e a gente está falando sobre finanças. Temas que são fundamentais para o desenvolvimento, para a construção de quem nós somos e para a saúde mental. E hoje eu estou aqui com um colega muito especial mesmo. Eu estava horas pensando realmente nesse convite, nesse momento da gente estar juntos. Teve uma ocasião que nós fizemos uma aula juntos, a convite do professor Lucas Rosito, e o Lucas nos convidou para que nós pudéssemos falar sobre novas formas de empreender na psicologia, de fazer a psicologia. Foi uma conversa muito agradável, realmente tivemos muitos alunos conosco. E o Weiner é uma pessoa que tem um dos espaços de saúde mental extremamente considerados no Brasil. Foi uma pessoa que inovou, que tem um congresso que movimenta milhares de pessoas. Então, eu estou aqui com o meu colega Ricardo Weiner. E eu tenho começado sempre de uma forma diferente a gente trazer o assunto. Mas, como eu acompanhei o Ricardo Weiner junto com o Leonardo Weiner, que foi meu aluno querido, hoje um colega que está brilhando também. E aí, quando eu estava ouvindo o podcast de vocês, o Léo te perguntou e disse assim, primeiro te apresenta. E achei super querido, né? Ele dizendo, pai, te apresenta, né? Achei muito amado. E eu acho que para a gente começar a conversa, realmente é muito legal a gente conhecer a história do Ricardo, que trouxe para a gente, abriu, acho que realmente assim, inovou, trazendo uma nova escola da psicologia para o Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa que realmente é emblemática no Rio Grande do Sul, é emblemática no Brasil, com estudos e trazendo realmente à luz uma nova abordagem dentro da psico. Ricardo, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda ela é puxada, mas eu queria convidar, né, te realmente escutando um pouco da tua jornada. São muitos anos de psicologia, muita história para contar, e de tu poder trazer um pouco de como é que foi essa construção aqui para gente. Jaque, primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar no Mentes que Conectam. Acho que é um podcast onde vários assuntos importantes são trazidos e a gente consegue pensar sobre esse tripé que tu colocou, importante. Bem, sou antes de mais nada psicólogo, né? Psicólogo clínico, 33 anos de história dentro da psicologia. Eu, desde o início da graduação, me interessava muito pela psicologia clínica, mas tinha muitas críticas aos modelos até então mais vigentes na parte clínica, e tive a grande oportunidade de ter um professor que chegou do exterior com uma parte de pesquisa muito forte em psicologia cognitiva, experimental, trabalhando com formação de conceitos mentais, memória, resolução de problemas, e comecei a fazer pesquisa nisso desde o segundo semestre de faculdade. E a partir disso, o interesse clínico foi enviesando para a questão das terapias cognitivo-comportamentais ou da terapia cognitiva beckiana, que na época era o que estava surgindo. No mundo já tinha mostrado um valor importante, mas no Brasil ainda não se ouvia falar. E, por coincidência ou não, foi justamente no Rio Grande do Sul que a primeira pessoa com formação nisso, que foi o Paulo Knapp, nosso querido, estimado Paulo Knapp, que já se foi, mas ele tinha feito cursos lá com o Beck mesmo, e trouxe isso. E aí
a gente foi se unindo, né, no que depois se constituiu na Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC, em grupos de estudos, de preocupação, de pensar essa modalidade, né? Eu ainda como aluno da psicologia, mas finalizando. E a partir disso a gente foi trazendo essa abordagem psicoterápica que tinha um quê de cientificidade bastante grande, o que hoje está muito em voga de se falar de terapias ou práticas baseadas em evidências. Na verdade, isso não é novo, é desde os anos 90 que se tem isso, mas era uma terapia que sim se preocupava com isso, com a evidência científica da efetividade. E foi isso que me encantou na época pela TCC, e a gente foi trabalhando e foi implementando, primeiramente com estudos muito autodidatas, né? Também com a possibilidade de alguns profissionais psiquiatras e psicólogos do Instituto Beck da Pensilvânia vindo dar cursos aqui. E posteriormente com as pessoas também indo para fora fazendo a sua formação. E na medida que a gente começou a ter um corpo de profissionais qualificados nisso, a gente começar a fazer as especializações, as formações em terapia cognitivo-comportamental, né? Eu participei do primeiro curso que foi na Unicinos, e depois nós fizemos o primeiro curso validado pela Associação Brasileira de Ensino em Psicologia e pelo MEC, que foi lá na Weiner, né? E que continua até hoje. Então a gente foi fazendo essa formação e que ganhou um espaço importante, tanto é que hoje em dia é considerada a abordagem com maior... O padrão ouro dentro da psicoterapia clínica é a TCC, pela quantidade de estudos e de transtornos, dificuldades, onde ela é considerada o padrão ouro, né? E pegando essa oportunidade, porque quem acompanha o Mentes que Conectam são pessoas da psicologia, então tem os estudantes de psicologia, mas tem muitas pessoas que são do mundo das organizações, dos Perfeito. RHs, recursos humanos, e muitas lideranças. Hoje realmente eu fico bem feliz porque o podcast vem crescendo e vem sendo comentado, vem sendo utilizado em alguns momentos dentro daquelas programas de desenvolvimento de liderança. Perfeito. E as pessoas recomendando alguns dos episódios, e que eu acho que é super importante. Por isso que eu estava querendo muito que tu viesse, né, Weiner, porque eu entendo que hoje nós estamos vivendo um momento que nós precisamos esclarecer para as pessoas. Porque em algum momento vem sendo banalizado diagnósticos, banalizado alguns conceitos, porque realmente como as coisas estão aí, mas a gente vai chegar lá. Mas antes disso, como a gente tem pessoas que são leigas, se a gente fosse fazer assim, resumidamente, uma diferença, porque se sabe muito de Freud, que ficou mais popularizado mesmo, Coloquial, filme, né? mais coloquial. A psicanálise, realmente, até porque aqui no Rio Grande do Sul, Muito realmente forte. muito forte. A gente tinha aquela escola Influência Buenos Aires, Isso. Argentina. Mas quando a gente vai... Então, assim, tem muitas questões da psicanálise. Se tu pudesse rapidamente, assim, para leigos, né, poder trazer um pouco dessas diferenças de ótica. É que assim, quando a gente fala em terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem que focaliza prioritariamente na ideia de que são as nossas crenças, o conteúdo e os processos de pensamento que vão afetar muito o nosso jeito de interpretar o mundo, e a partir dessa interpretação como nós sentimos as coisas e como nós nos comportamos a partir disso. Então, a ênfase é em o indivíduo se dar conta de várias crenças que ele tem, verdades que ele tem sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o futuro, e como essas verdades interferem na interpretação, né? Hoje, a gente pode até brincar que hoje está fácil a gente ver como as crenças interferem nas diferenças entre as pessoas. Se tu pegar as dicotomias políticas, se eu acredito em A ou se eu acredito em B, o jeito de eu interpretar as situações mudam drasticamente. E isso é verdade. E o que a TCC nos mostra, né, é que muitas vezes nós temos crenças que são muito disfuncionais. Elas não são baseadas em evidências, nas coisas concretas, são distorções que a gente faz, né? E é justamente na medida que a gente diminui, ou pelo menos tem mais consciência dessas distorções cognitivas, desses erros de pensamento, que nós conseguimos ter uma vida mais racional. E o que é uma vida racional? Não é sem emoção. Uma vida racional é uma vida mais baseada na lógica, que por sua vez é no que tem maior probabilidade de acontecer. E isso diminui muito o nosso sofrimento. Então, desde uma pessoa que tem uma fobia de avião, por exemplo, onde tem um medo irracional de voar,
que se a gente pensar racionalmente é o meio mais seguro que tem, e se a gente consegue trabalhar esse paciente, ele se dando conta disso e mudando alguns padrões de ansiedade, ele consegue voar, até coisas do dia a dia dos relacionamentos afetivos, dos preconceitos e coisas do gênero. Em contrapartida, a psicanálise, que tem uma concepção de inconsciente freudiano, inconsciente positivo, que tudo determina, que tudo controla, e, portanto, o sujeito ele tem muito menos ingerência sobre isso. Na verdade, é o terapeuta que vai ajudar ele a se dar conta de algumas coisas, mas com uma pressuposição que ele, ao se dando conta dessas pulsões, dessas fixações, mudaria o funcionamento, e a gente vê pelas pesquisas que não é tão simples, né? Se dar conta é um passo, mas mudar é mais do que isso, e às vezes requer técnicas, recursos terapêuticos muito distintos. E ainda a abordagem, por exemplo, humanista que nós tínhamos mais atrás, que era uma percepção que tem uma questão muito importante na relação terapêutica, que é crucial, mas que pressupunha que se eu tivesse relações dialógicas, de conexão com outra pessoa, naturalmente a minha tendência a crescer e evoluir ia acontecer, e as minhas neuroses, as minhas dificuldades iriam se esvair naturalmente. E que a gente sabe que também não é só isso. A relação é fundamental, mas tem mais coisas. Então, as TCCs trouxeram um arsenal de recursos técnicos, né, de técnicas, de recursos e de estratégias terapêuticas muito importantes para mudar. Desde coisas do dia a dia, dificuldades de padrões de funcionamento, até questões patológicas, como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos relacionados ao trauma, onde a TCC é a abordagem que tem maiores evidências, né? Não se discute mais sobre o que usar em determinados casos. Então, por exemplo, em depressão não se discute. É terapia cognitivo-comportamental com ou sem farmacoterapia, dependendo da questão. O fármaco até pode mudar, mas a TCC continua sempre, só para a gente ter uma ideia da força disso, né? Aí tem muito uma crítica de que quando a gente vê assim, as pessoas que criticam, né, Sim. e principalmente dentro da área da saúde, vão colocar assim, mas até quando eu vou fazer o trabalho de desenvolvimento de carreira, porque eu estudei sobre metodologia coaching, né, e eu sou psicóloga Perfeito. com anos, muitos anos, muita estrada, e fiz uma formação de 1 ano e meio, né, com toda uma abordagem sistêmica, enfim. Mas a palavra coaching é algo que, em alguns momentos, as pessoas ficou muito, muito, muito batida, né? Então ela ficou distorcida. Mas às vezes, quando eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento com alguém, as pessoas chegam para mim assim: tu vai me dar tema de casa? Uhum. E aí eu disse, mas tema de casa, eu nem tema de casa para os meus alunos, né? Da onde que tu está trazendo isso? Porque ficou TCC. essa visão pequena, como se fosse só isso. É que, na verdade, a ideia da TCC, sim, uma das questões que é característica da TCC são as tarefas de casa. Mas por que tarefas de casa? Porque a ideia é, a psicoterapia tem um componente de psicoeducação e de reeducação. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho que modificar algumas estratégias minhas para lidar, por exemplo, com alimentação, num transtorno alimentar ou numa situação de obesidade, por exemplo, não adianta eu saber, eu tenho que praticar aquilo. Não adianta eu ter aula com o melhor tenista do mundo uma vez por semana e não treinar. Então, você tem que treinar, você tem que praticar uma série de questões que pode ser se monitorar, pensar sobre algumas coisas, fazer registro de alguns pensamentos, se expor a algumas situações, dependendo da situação. Então, isso é uma marca da TCC, junto com a questão de conceitualização de caso, que é a ideia que o terapeuta ele estuda o caso junto com o paciente, ou seja, existe uma elaboração da sistemática do funcionamento do paciente junto com ele, porque é muito interessante e importante que o paciente entenda que o que ele é hoje é fruto de toda uma vida e de uma série de padrões. E à medida que ele se dá conta disso e se vê motivado a mudar, ele também começa a adquirir a tecnologia necessária para isso. Ou seja, é a ideia que o paciente vai se virar seu próprio terapeuta logo em seguida. Essa é a força, e é por isso que as TCCs têm um tempo mais breve de funcionamento, né, de terapia mesmo, e além disso é muito comum nós termos pacientes que o ganho terapêutico se mantém por muito mais tempo, porque às vezes nós tínhamos terapias onde o paciente melhorava, mas logo em seguida ele tinha recaídas, né?
E tu vê, né, como é importante, porque isso é um outro esclarecimento também, assim, que a gente precisa fazer dentro de um público que às vezes se abastece em fontes muito, que são importantes também, mas às vezes são muito rasas, E né? hoje cada vez mais, infelizmente, né? Sim, e aí as pessoas de poder entender que o contexto faz parte, né? Porque parece em alguns momentos, porque como a gente não tá, parece que assim, eu estou negando o passado Uhum. em absoluto, né? Porque como se tem muito essa É, é, visão de que a abordagem cognitiva traz muito a pessoa para aqui e agora, parece que tu não está considerando as questões do passado. Claro que É sim. que aí que tá. Quando a gente pensa e quando a gente vê as relações de causação, né, tanto de quem nós somos, das nossas dificuldades, a gente vai se dar conta que existe uma origem, existe uma causa, existe consequências e existe o resultado final, o comportamento final. Dependendo da minha dificuldade, né, sempre eu vou ter que mexer na causa, que na terapia cognitiva são os esquemas mentais, que são esse conjunto de crenças que nós temos. Da onde foi a origem dessas crenças, em alguns casos eu vou ter que ir lá, que é ir para a infância, para a adolescência. Em outros, não é crucial fazer isso. Então, vamos pegar um exemplo simples e clássico, né? Pega uma pessoa com fobia social, ansiedade de falar em público, etc. Geralmente ela teve eventos lá na escola, principalmente, né? Além de talvez uma tendência biológica, a ansiedade, mas houve eventos, geralmente na escola, que foram mais traumáticos para ele. E ele gerou esquemas onde as pessoas vão criticar, ele tem medo do escrutínio, etc. Eu não preciso saber o que aconteceu lá na adolescência ou na infância dele. E saber isso não muda muita coisa. Agora, eu tenho que entender todas essas crenças. Se eu mexer nisso, eu modifico o fenômeno. Por outro lado, se eu tiver um paciente com situações traumáticas, por exemplo, o pessoal que passou pelas enchentes aí, eu vou ter que voltar ao evento traumático. E aí demora um pouco mais de tempo, é diferente. Então, isso que é muito interessante e, ao meu ver, apaixonante nas TCCs, porque ela tem um modelo explicativo para cada dificuldade, entendendo quais são os pesos das variáveis. Assim como tem alguns transtornos que, de verdade, eu vou trabalhar diretamente só no comportamento, vai afetar toda a cadeia causal, mas eu vou trabalhar só no comportamento porque ali eu consigo maior êxito, ali é o caminho, o canal, digamos assim, para a mudança. Então, quando a gente vê um terapeuta cognitivo-comportamental trabalhando, e às vezes mas ele está fazendo exatamente como um terapeuta comportamental faria, ele está fazendo exatamente como um terapeuta sistêmico faria, ele está fazendo parecido com um psicanalista faria. Sim, só que ele está fazendo isso com uma orientação específica e com um porquê específico. Ele sabe em que nível da estrutura cognitiva, mental e cerebral do paciente está atuando, né? E por isso a importância realmente das pessoas não consumirem práticas que estão, às vezes, aí no balcão, né? Porque muitas vezes a ideia também, nas TCCs, isso ficou muito forte, e obviamente por questões de disputa de mercado, de disputas ideológicas, né? A ideia é que TCC é um conjunto de técnicas. Tudo bem, tem muitos terapeutas que se utilizam do arsenal técnico advindo das TCCs para sua aplicação, e isso não tem problema nenhum, pode ser muito útil. Mas, na verdade, existe todo um porquê e quando fazer as aplicações de determinadas questões. E isso baseado, então, em ciência, né? E a técnica também é importante, né, Ricardo? Claro, Porque tu fica pensando assim, que eu lembro de uma situação de um pai, ele estava pagando o o tratamento. tratamento do filho, mas ele queria poder ter minimamente uma noção do que estava acontecendo. E aí tu diz assim, é justo, simplesmente assim, confia, confia e espera, né? Mas tu poder entender um pouco mais as bases, tu poder entender que existe um procedimento, que tem um conjunto de... Isso também dá segurança para E a mais, pessoa. né? Já que muitas vezes, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças, adolescentes, a gente precisa mais dos pais do que da própria terapia, ou seja, é o treino de pais que é o tratamento principal, é instrumentalizar os pais para lidar com os filhos de uma maneira adequada. E muitas vezes a gente ainda tem que dizer assim, vai piorar antes de melhorar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque já se sabe dentro do processo o que vai acontecer. Então, não é uma coisa de uma simples axologia. Não, tem todo um cabedal de conhecimentos e de pesquisas importantes ali, né? Sim. Eu lembro que quando a Beta Vargas, que é a dona do Instituto Colo de Mãe, Uhum. a Beta veio fazer um trabalho na PUC, né? Eu estava fazendo acompanhando os alunos em estágio, e aí ela veio trazer da realidade do autismo.
E ela trouxe, né, assim, da realidade do autismo, ela disse assim, isso não é uma questão de virar as costas, ou dizer que determinada abordagem é... Eu não estou entrando nesse mérito. O que eu estou dizendo para vocês, o que é funcional para o autismo são as abordagens cognitivas, porque a gente está fazendo isso, a gente vai estar cuidando, né, do paciente e também cuidando muito da família, porque é fundamental esse cuidado e alguns manejos, né? Então é importante. E, Ricardo, assim, eu quero poder voltar, trazer o teu conhecimento também para o mundo do trabalho, mas só antes, assim, é porque o que eu tenho visto muitas pessoas de outras áreas, enfim, engenharias, áreas sociais, técnicas, buscando cursos de neurociência e se apaixonando pela neurociência. E aí a gente também vê hoje muitas pessoas um pouco se colocando como neurocientistas, né? Que, na verdade, não o são, porque ser neurocientista então, por isso que eu acho que é importante a gente ter, assim, da base, né, de quem realmente... É que, assim, ser neurocientista é ser um pesquisador, é ser um cientista. Uma coisa é eu ter um bom embasamento sobre neurociência para explicar uma série de fenômenos. Então, por exemplo, normalmente... os psicoterapeutas atuais, eles têm cada vez se munido mais de um conhecimento neurocientífico, neurobiológico das situações. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com um paciente autista, eu tenho que, pelo menos, para psicoeducar esse paciente, para ele entender as suas dificuldades, por que ele não funciona exatamente como os outros, e os pais entender que tem componentes biológicos, genéticos importantes, que não foram para, por exemplo, desmistificar a ideia que foi erros na educação, ou falhas da mãe, ou falhas do pai, educação muito rígida ou educação muito distanciada. Não. Existe uma base orgânica para o fenômeno, ou seja, não existe autismo sem base orgânica. Então as pessoas, o avanço da neurociência também popularizou ela. Então as pessoas conhecem mais. Mas entre isso, ter esse conhecimento e se dizer um neurocientista são questões radicalmente diferentes. Até porque a maioria dos cursos de neurociência não trabalha com os métodos de pesquisa, que são outros, que é laboratório, basicamente, né? Sim, que é importante esclarecer, né? Porque eu acho que esse é um ponto do que nós estamos vivendo, e daí agora entrando no foco aqui, porque eu já fiz alguns outros programas falando, a gente abordou a NR1, né? A normativa que hoje trabalha os riscos psicossociais dentro das organizações, e as empresas são feitas de gente. E eu gosto muito, por que eu escolhi a psicologia do trabalho? Porque eu acho que é uma parte super importante da identidade do sujeito. Perfeito. Pega ali bota o pé na vida adulta e vai... No mínimo um terço da vida, no mínimo. No mínimo. E tem a ver com quem a gente é, né? Com uma parte realmente da nossa identidade. E o outro ponto que eu gosto muito das organizações é que as organizações, como a gente diz, razão social. Peter Drucker falava, as empresas são entidades sociais. Então, quando eu estou trabalhando com os trabalhadores ali, cada trabalhador é uma vida. Então, quantas vidas eu tenho ali, eu tenho forma de acessar essas pessoas que talvez não iriam no consultório. Perfeito. E que às vezes não têm acesso ao consultório. E que, na verdade, a tua intervenção enquanto um profissional, um agente ali da empresa, pode ter uma ajuda muito significativa, porque a gente não precisa ser psicoterapeuta para ser terapeuta, né? Ou seja, para ser terapêutico para as pessoas, né? Esse é o ponto, quando está fazendo um trabalho de desenvolvimento, que as pessoas estão tendo insights, estão tendo descobertas, estão tendo ampliação de consciência e abertura para realmente até fazer um mergulho maior depois, né? Porque eu acho que vai desmistificando uma série de confusões que estavam colocadas ali. Que essa é uma das coisas interessantes dentro das questões que ainda não estão muito claras da NR1, ou seja, a questão dos gestores terem um conhecimento sobre as práticas mais produtivas, mais saudáveis, as práticas não saudáveis, às vezes talvez essas mais importantes do que as saudáveis, para as pessoas pelo menos não cometerem erros, né, na forma do ambiente, do contexto de trabalho, em termos de adoecimento mental das pessoas, né? Eu acho que essa questão educacional que a NR1 traz, ela vai ser muito rica para os ambientes, embora muitos parâmetros tenham que ser muito bem definidos para que não fique uma subjetividade absurda e qualquer pessoa possa usar a NR1 para processos e outras coisas, né? É isso, eu tenho usado muito nas palestras que eu dei, agora minimizou, mas daí a gente vê também cultura do brasileiro. Então ia ser 26 de maio, ia entrar a regra. Não entrou, relaxou. Exatamente. Então, é uma pena isso, né? Mas eu trouxe isso, a NR1 ela está colocando na mesa saúde mental. Então, isso é ótimo. Só que eu tenho trazido que é uma oportunidade não da gente fazer o jogo da culpa,
mas da gente fazer, sim, o jogo da responsabilização, Uhum, né? uhum. Então, a gente poder entender quais são as responsabilidades que eu tenho, e eu tenho trabalhado bastante, viu, Ricardo, sobre autorresponsabilidade. Porque senão ficou um jogo de culpa, parece que Só para a o empresa, né? trabalho é o mal da Isso. humanidade. As empresas são todas carrascas, né? Então a gente precisa ter um cuidado e discernimento de diferenciar o joio do trigo. Não, e no sentido da NR1 também na questão preventiva, ou seja, por esse conhecimento, o nível de abordagem preventiva que pode se fazer, ela é enorme, porque ela vai ultrapassar os limites do trabalho. Se o teu funcionário aprender certas coisas sobre saúde mental, sobre contexto, sobre práticas saudáveis, ele vai aplicar isso fora do ambiente de trabalho, ou seja, Sim. isso vai ser uma disseminação muito maior. E tá atento, né, que esse, daí depois é um tema que eu quero estar guardado aqui para eu trabalhar contigo, que é a questão da adição, que eu fico impressionada que eu estou achando a área da saúde de costas para esse tema. E me preocupa muito, e eu tenho abordado isso, né? E tenho abordado a questão dos vícios, e principalmente os vícios dos jogos. E aí a gente vê duas empresas já que eu trouxe o tema, né? E numa palestra. E aí as pessoas vieram me procurar depois, dizendo que na família estavam com problemas, né? De ter É uma difícil jovem. hoje a gente não encontrar nenhuma família ampla onde tu não encontre pelo menos uma pessoa ou mais com problemas relacionados ao jogo patológico. Hoje está sendo considerada uma epidemia social gravíssima, né, ultrapassando as taxas, por exemplo, em vários países, e no Brasil também, ultrapassando, por exemplo, a taxa de adição à cocaína, por exemplo, a opiáceos, etc. Né? E eu fico louca, dá até um calor aqui, né? É isso que nós estamos no inverno aqui no Rio É. Grande do Sul, né? Porque eu disse assim, eu não estou vendo Quando eu fiz psicologia, eu estudei muito sobre adição. E eu me lembro que eu tinha muitos profissionais, existiam profissionais Especializado, né? especializados e que estavam nos eventos falando sobre esse tema. E hoje, assim, é um tema que está emergindo, e aí vai precisar vir uma NR, sei lá o quê, para poder abordar e olhar para isso, né? Vai ter que, É, a gente vai ter que sentir a dor para ter uma reação. Mas antes disso, Ricardo, eu queria muito te ouvir, porque assim, hoje nós temos alguns indicadores, né, que a adição está dentro. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, 30% da nossa população com com ansiedade. ansiedade. Os identificados, Os né? identificados, né? Então a gente pega a gente vê pessoas hoje, o nível de as questões de burnout aumentaram significativamente nos pedidos de afastamento em trabalho. Na tua leitura, né? Isso é um sintoma do quê, né? Assim, porque as pessoas estão mais doentes, existe mais. Ah, não, é que agora a gente tem mais informação. Qual é a tua visão sobre esse cenário que nós estamos vivendo? Na verdade, eu acho que nós temos. É difícil marcar uma coisa só, porque eu acho que nesse sentido é multietiológica a causa disso, né? A gente tem que considerar indiscutivelmente a questão pós-pandemia, o mundo pós-pandêmico é outro mundo, né? Se a gente pensar as raízes da ansiedade, elas são basicamente duas: incontrolabilidade e imprevisibilidade. E a pandemia nos mostrou que nós não temos controle absoluto, pelo contrário, e a nossa capacidade de predição também é muito limitada, como todas as pesquisas dizem. Nós somos quem mais acreditamos, os seres humanos acreditam muito na sua capacidade de prever o futuro e são péssimos preditores do futuro, né? E isso nos mostrou. Então, nós nos vimos muito mais vulneráveis do que nos víamos anteriormente. Além disso, a aceleração da informação, a quantidade de desinformação que nós estamos vivendo, o mundo como está sendo vivido, né, e a velocidade das mudanças, né, aquela história. Por exemplo, inteligência artificial. Há quanto tempo? No meu mestrado, eu fiz um programa de inteligência artificial, mas era uma coisa. Agora, a inteligência artificial está no dia a dia. E quanto tempo faz isso? Um ano? Um ano e pouco? Né? E com a previsão daqui a pouco de se pensar, será que a humanidade vai resistir à inteligência artificial? Grandes autores preocupados com o futuro da inteligência artificial. Então, nós estamos cada vez com menos certezas. E isso está gerando essa ansiedade enorme. E no Brasil, nós temos alguns fenômenos sociais muito dramáticos. A nossa estabilidade financeira ela é muito caótica, né? Nós temos uma divisão de renda tão
absurda, né, a desproporção disso, que as pessoas têm muito medo das mudanças, né? E, por exemplo, hoje tu está empregado num trabalho, daqui a pouco teu trabalho já não precisa mais desse trabalho, esse trabalho foi extinto. E o que eu vou ser? Então, essas coisas geram níveis de ansiedade muito, muito grandes, né? Então, além do que a gente está bombardeado de informações, e qual é a informação que vende? A informação de risco. O risco está sendo hiperexposto. E as pessoas, então, estão amedrontadas. E no Brasil a gente não tem muito controle sobre isso, que em alguns outros países existem controles melhores. Nós não temos isso. A nossa legislação ela é muito omissa para isso, né? E, infelizmente, omissa por vários interesses que estão por detrás, mas não vem ao caso. Então, é isso que acontece. Além disso, embora nós tenhamos um SUS, que é maravilhoso, que bom que nós tenhamos, para a parte de saúde mental, ele peca ainda. Né? Ele fica muito mais medicamentoso do que qualquer outra coisa. E a gente sabe que nos transtornos de ansiedade a terapêutica prioritária não é medicamentosa, não deveria ser medicamentosa. Né? Então, a gente vê uma associação dessas coisas. Mas eu acho que a questão do mundo pós-pandêmico, a velocidade das informações, com o mundo digital, a desinformação, né, tem feito as pessoas muito mais preocupadas, muito mais se sentindo completamente vulneráveis a muitos fenômenos sociais. Eu tenho uma reportagem que saiu ali na pandemia de 2020, que era a epidemia da solidão. Esse é outro fator importantíssimo. E que daí eles fizeram todo um mapeamento. Só que o que chama atenção? Chama atenção que não saiu do 0 para o 60. Então, uma das preocupações que eu tenho é exatamente isso com o que tu está falando. Hoje nós temos uma base muito frágil. E, infelizmente, as pessoas não veem como um valor cuidar dos aspectos emocionais. Uma das vertentes que eu estou trabalhando bastante, depois a gente conversou, e nós conversamos ali nos bastidores, e eu tenho puxado muitos colegas da área da saúde para dentro das organizações, que a gente precisa fazer letramento sobre as emoções, as pessoas entenderem diferença de sentimento e emoção, diferença de ansiedade, tristeza, né? Que as pessoas possam entender também, e a gente precisa conversar, e aí eu acho que é em todas as esferas, sobre frustração. A gente precisa, eu tenho provocado, assim, eu tenho dito, eu sou uma psicóloga que gosta do estresse. E aí, quando eu falo isso, todo mundo me olha como diz assim, é louca, né? E aí porque tem uma concepção errônea e superficial do estresse, como se estresse fosse algo ruim, né? Aquela ideia de estresse sobre sobrecarga exagerada, e não é só isso, né? Não é só isso. E o processo de mudança, o processo de desenvolvimento humano, ele passa pelas frustrações. Não tem vida boa sem fragilidade. Mas aí que tá. Eu acho que dentro dessa questão de ansiedade, nós vivemos num mundo com promessas mágicas e promessas muito extraordinárias e literalmente mágicas de sucesso, de felicidade. As redes sociais provocam isso. Tu tem parâmetros comparativos absurdos que geram frustração a todo momento, porque como é que aquelas pessoas podem ter isso, fazer isso, são tão parecidas comigo e eu não consigo, né? Só que a verdade não é essa, só que é o marketing. O que aparece é o que marca você, não adianta. Você é influenciado pelo que você vê, pelo que você ouve. Por mais que você tenha até crítica, você é influenciado por isso. E não há muito controle sobre isso, e as pessoas têm um acesso a essa informação muito grande. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, a ideia de que sofrer tu tem que fugir do sofrimento, não precisa nem ser do sofrimento, porque sofrimento realmente ninguém gosta, mas ninguém está preparado para suportar desconforto. O desconforto é visto como uma coisa a ser desconsiderada, e nós precisamos de desconforto para qualquer evolução. Não existe crescimento sem desconforto, é uma regra da natureza, né? Só que assim, nós temos gerações que têm vindo cada vez menos preparadas e menos trabalhadas no sentido de suportar desconforto, de suportar frustração, pensando em resultados a médio e longo prazo. A gratificação imediata está muito preconizada, né? E por quê? Porque as pessoas têm isso, que é o princípio da adição. Então, uma coisa está associada à outra, fazendo a ponte com a adição. O que é adição? O que nos gera adição? Tudo que nos dá gratificação rápida. A gente pensa, é o químico, etc. Sim, existem estruturas químicas, dopaminérgicas, etc. no cérebro, mas um jogo de computador, um jogo no celular, se ele me dá gratificação, como uma bet, por exemplo, os joguinhos, etc., aquilo vai
Eu fiz, eu tive uma consequência positiva. Eu tive uma consequência positiva. Isso gera adição. E é isso que está acontecendo. Então, as pessoas estão adictas a tudo, nas relações afetivas. Se eu não consigo ficar com essa moça rapidamente, se eu não consigo ter o beijo dela, etc., já não me serve, eu já quero outra. Poxa, mas era ela que me interessava. Mas não interessa mais. Tem que ser rápido. Porque eu já fico em abstinência, eu já fico irritado, eu já fico frustrado, então eu já procuro outro. E daqui a pouco ele consegue, e nós temos uma geração de comportamento adicto. Não é nem necessariamente de adição, mas de comportamento adicto, de não suportar o desconforto, não suportar a frustração e querer a gratificação imediata. É tão sério isso, né? E eu fico pensando como que a gente pode hoje, por isso que eu às vezes me sinto, sabe aquelas pessoas que ficavam no centro de Porto Alegre, Sim. quando que ficavam lá com a Bíblia na mão Aham. tentando, né? Às vezes eu me sinto um pouco assim, né? Porque eu disse assim, tanto que o objetivo do podcast é esse. Os lugares, assim, os meus empenhos são muito nesse caminho, de que a gente precisa trabalhar na orientação, e a gente precisa, se nós estamos vendo o leite derramar, eu não posso ser conivente assistindo só. Então, o que a gente pode fazer? E por isso que eu tenho, e aí eu entendo que as organizações são os espaços, as escolas são os espaços, A família, os cuidadores, né? da gente poder trazer um pouco, e não é parar a roda do mundo, que esse é o grande desafio. Não vai se conseguir. Não consegue. Eu fiz agora um slide que é, né, o super-homem lá tentando parar a roda do mundo, né? Eu disse, infelizmente, não, isso no filme foi possível. A gente não consegue. Então, o quanto que nós precisamos começar a esclarecer as pessoas e, ao mesmo tempo, fortalecer. Eu tenho trabalhado isso, muscular a resiliência. Perfeito. Vamos fazer musculação de resiliência para que a gente possa entender, dentro desse giro, quais são os comportamentos, como que a gente lida com isso, como que a gente se protege disso. Só que é assim, né, Jaque? Claro que a gente tem que ser otimista no sentido da nossa luta, mas a gente não pode ser ingênuo no sentido da evolução. A gente está lutando com armas fracas perante a força que tem principalmente o marketing e interesses financeiros outros. A velocidade com que isso é despejado sobre a gente é muito grande. Mas o sentido é eu ter algum nível de consciência, realmente de consciência, de conseguir olhar a floresta um pouco de cima e não ficar batendo de cara nas árvores ali, para mim tentar, para eu tentar me fazer movimentos de saúde, que é essa a grande questão. Porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo e a influência do marketing, principalmente, da propaganda que nós temos, ela é avassaladora. A gente não se dá conta disso, né? E as pessoas... a gente vive um mundo global, não o Brasil, mas um mundo global extremamente individualista, né? Que gera solidão, uma série de coisas, mas onde as pessoas pensam no seu interesse, né? E daqui a pouco com muito pouca percepção do coletivo. E isso também é outro drama que a gente encontra. Então, por exemplo, toda essa questão do transtorno de jogo. Como é que isso pode acontecer num país? Como é que as bets se constituíram no maior problema de adição do Brasil hoje? Ele é mais grave, eu não tenho dado exato, mas eu acho que ela é quase igual ao problema do alcoolismo no Brasil, né? Mas em relação à cocaína e outras drogas, pode ter certeza que ela é muito superior. Só que o governo aprova. As pessoas têm legislação. Por quê? Porque eles ganham com isso. Daqui a pouco qualquer pessoa pode divulgar propaganda de bet. Então, por exemplo, por que tipo, o cigarro foi proibido? Porque se dava conta que era um grande problema para a saúde pública que acabava saindo mais caro. O problema para a saúde pública e para as famílias e para as organizações do jogo é pior do que certamente o cigarro era. Só que está sendo divulgado em todos os lugares. E pessoas importantes falando positivamente. É distração, é entretenimento. A gente sabe que não. Lindo de ver, né? Porque eu posso dizer isso, né? Ah, tá, não, mas não é? Jogue com moderação. Não, mas use cocaína com moderação. Esse é o grande ponto, né? De que, ok, se nós estivéssemos falando de um pouco de um outro contexto, mas não é o contexto que nós estamos vivendo. E eu tenho dito isso, eu digo, olha, hoje porque assim, eu tenho o patrocínio, eu sou super grata ao pessoal da Aliança que está apostando realmente de construir essas alianças, de poder, eles têm, a missão deles vem muito nesse caminho. Eu disse, olha, hoje se viesse receber um patrocínio de bets aqui, eu não aceitaria. Mas isso é um movimento de resistência saudável. Aí é que está a grande questão. Mas
Então é isso que eu estava dizendo, sim, a gente tem que lutar com as armas que tem e aqueles que conseguem ter a dimensão disso, porque enquanto isso a gente está num universo que cada vez incentiva mais essa questão de solidão, de ansiedade, de patologias, até porque, assim como cocaína, por exemplo, o jogo também não tem dose saudável, porque eles colocam como jogue com moderação, como se eu jogar, sei lá, fizer 2 jogos por dia, eu não vou ter risco de me viciar, digamos assim. Isso não é verdade. Depende do perfil da pessoa, depende uma série de fatores. Ativa o gatilho Exatamente. e deu, E né? quais são as pessoas e quem são as pessoas mais suscetíveis aos problemas de vício de jogo? As pessoas de maior fragilidade social. As pessoas com menor renda são aquelas que estão mais suscetíveis a isso e estão com os maiores problemas. Sim, e sabe que tem, daí a gente vai somando problemas, porque o que acontece dentro das empresas, o que é o trabalho? O trabalho é uma repetição, o trabalho é rotina. E quando tu vai olhar, por exemplo, dentro de uma indústria, né, que ainda a indústria ela é mais previsível ainda, porque ela tem os seus processos, com tudo que a gente vê hoje, indústria 4.0 e tal, tu tem os processos ali. Aí como é que tu vai convencer, né, uma pessoa para que ela fique uma semana, que ela use equipamentos de proteção, que ela use botina, que ela use o óculos, que ela use o auricular, protetor auricular, né, que ela use tudo isso e que no final do mês ela vai ganhar, sei lá, R$3.000, né? Então, né, como é que tu justifica isso se dá um pouco vem o um influencer sonho dizendo que a qualquer momento eu posso ter um pé quente e a minha vida mudar, né? Então, realmente, assim, é complicado isso. E nós estamos com problemas hoje, porque hoje tem muitas empresas, tem muitos jovens que não querem ir para a indústria, que não querem fazer uma atividade. Não, vamos longe, né? Já que tem muitos jovens que não querem mais um curso superior, não querem mais ter uma formação superior, porque eu não vou gastar 4, 5, 6 anos da minha vida se eu posso ir por um outro mercado muito mais simples, mais agradável, onde eu tenho uma gerência do meu tempo maior, digamos assim, né? O mercado de trabalho mudou muito a partir disso e cada vez está mudando mais ainda, né? E esse é o ponto. E por mais que a gente mude, aí, de novo, a gente precisa ter ambientes mais humanizados, mas a vida é rotina, um casamento é rotina, construção. A não ser nas redes sociais, que é tudo maravilhoso, viagens extraordinárias. É isso, né? A gente precisa. E aí, Ricardo, antes da gente assim, ir se encaminhando para o final, assim, eu assistindo também na conversa tua com o Léo, falando dentro desse cenário também, o quanto que hoje as pessoas estão dizendo assim, as pessoas existem mais narcisistas. E tu trouxe ali uma reflexão na conversa, vocês trouxeram ali uma reflexão bem importante também que está junto com o que nós estamos falando aqui, que é essa questão do narcisismo, tá? Que é algo que está muito instituído e a diferença do que é o patológico e a diferença do que é esse narcisismo social que nós estamos vivendo. Uma coisa importante, quando a gente pensa em narcisismo, né, nós pensamos em funcionamentos da nossa personalidade, ou seja, quais são os padrões mais característicos que a gente apresenta nos mais diferentes contextos da nossa vida. E o que é a nossa personalidade? Como é que a nossa personalidade se forma? A partir de uma base biológica, tendências que nós temos e a maneira que a gente vai aprendendo para lidar com as demandas da nossa vida, com os desafios da nossa vida desde muito cedo, desde criança. Se a gente pensar as mudanças que estão ocorrendo no mundo, cada vez mais nós estamos num mundo mais competitivo, mais individualista, mais acelerado, mais instável. Onde eu ser competitivo, eu ser individualista, eu tentar me sobrepor ao outro é altamente adaptado. Assim como, por exemplo, também é adaptativo a gente ser um tanto paranoide, um tanto desconfiado. Porque a qualquer momento alguma coisa pode mudar, a qualquer momento pode ter um jogo diferente ali para mim ver. E o que a gente percebe, principalmente na questão dos transtornos de personalidade, é um aumento dos quadros narcisistas e um aumento também nos quadros paranoides, por causa desse universo todo. Além disso, um incentivo muito grande à questão da imagem, à questão do que é projetado. Não me interessa muito quem eu sou, interessa mais o que eu tenho e o que eu posso mostrar para os outros, o impacto que eu mostro para os outros. Então, eu sempre brinco, né? Nas redes sociais, por exemplo, todo mundo usa filtro. Não usar filtro é quase uma coisa absurda, né? E é isso, novamente, é o mundo da imagem. Então, nós estamos num mundo tipicamente narcisista. Tanto é
que critérios que a gente aplicaria, talvez, para pensar narcisismo anos atrás, décadas atrás, hoje já entra quase no narcisismo normal, porque tu já espera um comportamento mais de autoimportância, de autoglamorização, né? De importância e de competição, porque se tu tiver um narcisismo muito baixo, porque narcisismo é uma característica da personalidade humana, se ele for muito baixo, talvez tu seja sufocado dentro das relações. Agora, o problema começa onde esse narcisismo afeta principalmente o relacionamento com os outros, e esse é o grande ponto, né? As questões de personalidade, transtornos de personalidade, eles afetam muito as pessoas que vivem ao redor. Porque como a minha personalidade eu fundei desde a minha infância até passando pela adolescência e a vida adulta, para mim eu não está errado. O mundo que tem que se adequar a mim. E eu estou me adequando a esse mundo, né? Além disso, cada vez famílias mais desorganizadas, famílias com menos tempos para educação. A gente sabe que na fundação dos narcisistas, a coisa da da indulgência excessiva, da valorização do status, da imagem que as famílias têm. Não vamos esconder as coisas ruins e só mostrar coisas boas. Isso tudo acontece muito dentro hoje das famílias. Não interessa se tu está fazendo certo ou errado, interessa que tu dê certo. Isso é uma base do narcisismo patológico. E a gente encontra muito, né? Então, sim, a incidência de transtornos narcisistas de personalidade paranoide tem aumentado com o tempo. Tu sabe que... E até, desculpa, e as mulheres, porque antigamente a gente pensava em narcisistas homem e não pensava muito em mulheres narcisistas, mas como as mulheres entraram no mercado de trabalho tanto ou mais que os homens e que são mais cobradas ainda, a gente hoje vê muitas mulheres narcisistas, que era uma coisa que, por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu comecei como clínico, era muito raro da gente ver. Hoje faz parte do contexto. Sim, e a gente vê também de novo nessa questão das redes também índices de depressão maior em meninas por conta da comparação também, né? Perfeito. Fica o tempo inteiro essa questão do transtornos alimentares também. Das questões realmente comparativas. E dentro disso, assim, eu tenho uma expressão que é muito usada hoje no ambiente, na garotada, e no mundo corporativo, porque a gente, para inovar, eu preciso errar. Perfeito. Então, a gente precisa entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, eu não vou ter a punição, eu vou ter uma abertura para a criatividade. Isso é um conceito. Só que você pegou esse conceito para dizer assim, tá tudo bem. Tudo está tudo bem, né? Tudo tá tudo bem. Então, esse tá tudo bem, ele me deixa nervosa, porque é um pouco assim, não deu certo. Não, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. Até porque as consequências são muitas vezes minimizadas, né? E elas impactam não só a pessoa que errou, mas ao redor dessas pessoas. Né? É poder entender que por trás desse comportamento, que eu entendo por que ele veio. Ele veio no sentido da gente acolher as pessoas. Ok, nós vamos acolher alguém que está frustrado, nós vamos acolher alguém que errou, nós não vamos punir, nós não vamos, execrar essa criatura. Mas é muito diferente tu ter compaixão e tu ter acolhimento de tu negar os o limites. Fato, os limites. E outra, né, já que uma coisa importante é que na nossa formação da nossa personalidade, da nossa identidade, nós temos várias necessidades ao longo do tempo da formação. E uma dessas necessidades muito importantes são limites realistas, que vai fazer com que eu tenha autodisciplina, autocontrole, que eu consiga ser empático com as outras pessoas. O mundo moderno, né, e talvez a gente esteja vivendo um dos momentos mais dramáticos disso, parece que as pessoas de maior sucesso, as pessoas de maior destaque, as pessoas de maior influência são pessoas que absolutamente não se mostram preocupadas com os outros, com as consequências, e só se preocupadas e a sua opinião é a única válida. E bem ou mal, na nossa formação de personalidade, nós trabalhamos com modelos. E quem é que a gente adota como modelos? Aqueles que dão certo, aqueles que têm sucesso. Então, a pessoa humilde, a pessoa mais empática, a pessoa mais compassiva, será que ela está tendo destaque suficiente para funcionar como modelo? Se a gente vê os grandes líderes, né, os grandes até pensadores, de uma maneira muito autocentrada e muito egoísta no seu funcionamento, então é muito complicado. E dentro dessas necessidades, os limites realistas são muito importantes. E nós estamos vivendo tempos onde os limites estão sendo muito mal trabalhados. Isso com absoluta certeza. É aquela história, quando a gente vê escolas onde professores têm medo dos alunos, isso é um indicador de uma péssima evolução da sociedade, né?
Esse é o ponto, os pais que não conseguem dar um pouco se colocar. E dentro das empresas, por isso que eu digo que a importância da gente poder fazer, explicar para que se possa entender. Hoje, muitos gestores têm receio de usar a sua autoridade. Porque hierarquia é vista como Autoritarismo. Exatamente, são coisas completamente diferentes. Conceitos totalmente distintos, né? Mas são os desafios. Eu ficaria mais 2 horas conversando contigo aqui, Ricardo. E aí, só me lembrando, né? Eu disse assim, quando vocês estavam fechando ali com o Léo, eu disse assim, não, nós estamos indo para o tempo terapêutico, não sei, eu ainda pensei, eu disse, nossa, eu sou do mundo organizacional, mas eu não tenho esse limite. Eu sempre preciso pedir para os guris ali me avisar que nós estamos chegando no final. 2 questões que eu acho que são importantes, Ricardo, que é, eu sempre termino o podcast pedindo para que porque a gente está trazendo os problemas, mas poder trazer, sei lá, algumas inspirações, poder dar algum conselho, alguma dica para o pessoal. Só antes disso, eu acho que tem um tema que também é muito importante as pessoas ouvirem alguém com a tua senioridade, a tua expertise, que hoje eu percebo uma glamorização dos diagnósticos. Isso dentro dos ambientes organizacionais constantemente acontece alguém que diz, eu tenho TDAH. E aí tu pergunta assim, dizendo assim, mas né, tu foi no médico, diagnosticado, como é que é? Não fui, porque eu vi, não sei, mas eu tenho. E falando com um certo orgulho, né? E a gente vê isso também em relação a outras patologias, né? Como é que tu está vendo isso, né, também assim, em relação até o nosso posicionamento também como profissionais da saúde? Quando eu vejo isso, assim, eu me lembro de uma passagem de um livro, o livro Cidadela, do Exupéry, onde ele ficava muito fragilizado, muito compassivo com as pessoas, com as pessoas que eram maltrapilhos, que tinham doenças, que ganhavam, esmoleiros que pediam esmola com isso, e a surpresa dele quando ele ia tentar salvar essas pessoas, dar remédio para essas pessoas, e elas ficavam furiosas com ele. Por quê? Porque elas perdiam o sentido da vida delas. O sentido da vida delas eram as chagas delas. Tem um certo lado que hoje se dizer com TDAH, ser neurodivergente ou ter transtorno de personalidade X, Y, Z, virou quase que um status para algumas pessoas, ao mesmo tempo que virou uma grande justificativa para uma série de outras coisas, entre elas a hipermedicalização, né? A instabilidade nas relações interpessoais, ou seja, aquilo que a gente estava falando também de controles, de limites adequados. Né? Acho que sim, houve um aumento da ciência para identificar coisas que antes a gente não identificava, mas com certeza existe um exagero nisso e falhas decorrentes disso. Por exemplo, esses tempos eu estava dando supervisão para uma pessoa e ela me disse, meu paciente tem TDAH. Eu disse, como é que sabe? Né? Porque ela não me parecia. Porque ele toma uma medicação X. Eu disse, não. Tá, mas quais são os sintomas que ele tem e que ele tinha? Não, é que ele toma tal coisa, então ele tem tal coisa. Eu disse, não, ele pode estar tomando tal coisa porque está fazendo um doping ou indicaram inadequadamente, mas a gente não chegou nesse diagnóstico. Então, só para a gente ter uma ideia de como as coisas estão acontecendo, além do que a hipermedicalização que está existindo, ela também está funcionando como doping para muitas coisas, porque tem drogas que aumentam algumas habilidades em determinados momentos. Então, as pessoas... eu vou fazer um concurso, eu vou tomar neuroestimulantes, porque eu vou conseguir prestar mais atenção. Vai, mas tem uma série de consequências. Então, tudo isso é uma grande confusão e um grande risco, porque, como é que eu vou te dizer? Todo mundo também quer ser especialista em alguma coisa, e a saúde mental virou um componente que qualquer pessoa fala hoje em dia, né? E às vezes de uma forma rasa, às vezes de forma... a desinformação, ou seja, informações muito erradas, né? O que normalmente acaba gerando problemas importantes, porque tem pessoas que recebem diagnósticos ou se dão diagnósticos graves e que se preocupam muito com isso e que se afundam a partir desses diagnósticos. Então, a saúde mental, ela tem que vir, digamos assim, mais para o cenário no sentido de educar, de ajudar as pessoas a viverem melhor, terem um melhor bem-estar geral, mas a gente tem que ter cuidado porque é aquela história. Dependendo do que você diz para uma pessoa, você também afunda essa pessoa, você tem que ter responsabilidade nisso. E esse é o risco que se acaba correndo, né? Sim, porque isso são os caminhos paradoxais, né? Porque a gente tem uma parte que é ótimo, que é baixar o preconceito, Perfeito. permitir com que as famílias aceitem. Então tem todo esse lado que é o lado positivo.
mas a gente precisa cuidar esse outro. Essa quase glamorização. E que vem trazendo justamente isso, Exatamente. né? Todos esses, porque... E às vezes, de novo, o olhar a curto prazo, porque parece, aqui eu tô... Tá tendo uma satisfação, tá tendo resultado. Mas a gente precisa pensar um pouco mais E médio e talvez longo uma prazo. coisa que ajude, assim, pegando essa questão que tu disse, o que fazer, eu acho que talvez a gente conseguir ter um pensamento em relação aos contextos, às situações mais funcional. O que quer dizer isso? Qual a função que isso está tendo nesse momento ou na vida desse indivíduo? Qual a função que isso está tendo na minha vida e para que eu estou fazendo isso? Se as pessoas conseguirem parar e pensar nisso, analisar mais seus comportamentos, seus funcionamentos, suas relações, pensando na função que aquilo está tendo na sua vida, talvez já ajude muito a poder tomar uma decisão mais coerente, mais sensata, digamos assim, empática, perguntando vale a pena, não vale a pena, não estou prejudicando ninguém, eu estou prejudicando. Acho que isso já seria uma questão bem importante, né? Maravilha. E, Ricardo, chegando nesse momento ritual aqui do Mentes que Conectam, o que tu diria, por exemplo, assim, onde é que que fontes as pessoas poderiam beber? Que atitudes elas poderiam ter para poderem vir mais ao encontro de uma vida saudável? Livros, filmes... Olha, eu acho que, na verdade, a ideia do teu podcast ela é muito rica nesse sentido, porque o tripé saúde mental, carreira, questão financeira, eu acho que são tripés importantes para todos pensarem sobre isso e avaliarem isso, né? Porque as pessoas, às vezes, simplesmente ficam no ritmo, ficam vivendo, ficam correndo, ficam em automatismos muito grandes. Então, talvez a primeira questão é poder parar e pensar cada uma dessas, pelo menos pensar essas 3 dimensões da sua vida já seria alguma coisa importante, né? E pensar dentro de uma perspectiva não também idealizada. Então, por exemplo, carreira. Tudo bem, eu posso ter uma carreira com um ótimo propósito, eu amar meu trabalho, como eu também posso ter um trabalho que me sustente e que não seja a maior coisa da minha vida, mas ok, tá bem para mim, né? E a gente poder parar de pensar que o trabalho também tem que ser a 8ª maravilha da vida de uma pessoa. Às vezes não é, e não é problema, desde que eu tenha consciência disso, né? Então, essas coisas eu acho que são importantes. Nós temos muita informação disponível hoje. O problema é essas informações serem de qualidade. Eu acho que essa é a primeira questão. Em termos de recursos, eu acho que conhecer um pouco mais do que se diz sobre qualidade de vida, e na verdade a gente encontra isso desde os filósofos mais antigos à atualidade, ou seja, tu cuidar da tua mente, tu cuidar do teu corpo, tu cuidar das tuas relações, da família, na questão de conexões humanas. Essas coisas básicas são muito importantes. A gente encontra isso em podcasts como esse, né? A gente encontra isso em literatura, às vezes até autoajuda, que as pessoas não gostam, mas tem coisas positivas. Por exemplo, tem vários livros sobre psicologia positiva que mostram isso, a importância de tu ter cuidado com o teu corpo, do exercício físico, da importância das relações, das amizades, como isso é crucial para o bem viver, né? Como também uma estabilidade financeira, um trabalho estável, né? Eu diria que teria muitos recursos, né? Eu acho que não pensaria um livro especificamente, mas se a gente pensar, ver o que Aristóteles fazia, o que Platão falava, né? Talvez esses já diziam muita coisa e seria simples. E assim como a gente tem a informação mais rápida, mais digerida hoje em dia, né? É bem isso, né? Assim, é meio que a gente voltar um pouquinho os hábitos dos nossos avós. Porque o ser humano é o mesmo. É E a gente quer transformar o ser humano numa coisa que ele não é. Ou seja, a gente não é multitarefa, a gente não consegue ter profundidade das coisas estudando um dia, ponto final. As coisas não são assim, né? Não é por mágica. E eu tenho uma vez que eu fui ler um livro falando do mágica, e aí o livro é muito interessante porque ele fala de performance. E ele, na verdade, ele diz o seguinte: a mágica é um treino muito profundo. Porque até a pessoa chegar naquele grau que tu não percebe o movimento que ela fez, ela treinou Exatamente, muito. Né? Então, exatamente. A mágica também não está no estalar de dedos. Ricardo, esses são os mimos do... eu fiz o meu e-book pensando exatamente nisso, né? Que bem-estar e carreira podem andar juntos. Com certeza. Eles não são excludentes. A alta performance não é excludente da saúde. É uma questão realmente de consciência de uma escolha
de vida, né? E que, obviamente, uma pessoa que quer trabalhar com alta performance, ela vai ter que se organizar e se estruturar muito mais, né, do que, de repente, a pessoa que não queira esse resultado aqui. E aí, pensando na minha experiência, eu escrevi algumas reflexões, fiz um bacana. e-book, Parabéns. fiz uma escrita bem coloquial, para que a gente também possa acessar mais as pessoas, né? Tem aqui o copinho Que eu já do estou Mendes, aproveitando. já está aproveitando. E obrigada, e eu queria só que tu pudesse, porque tem o congresso, né? Tu tem aí algumas ações também fazer um momento também da tua divulgar o teu. Só convidar os profissionais da área da saúde mental e outros profissionais que não são diretamente da saúde mental, mas que abordam a saúde mental, a participarem do Congresso Weiner, que vai ocorrer em setembro, 2, 13 de setembro aqui na Fiergs, né? 2, 3? 2 e 13 de setembro aqui na Fiergs, né? Nós já estamos quase na lotação máxima novamente, né? E vai ser um congresso que vai abordar muito essas questões das conexões humanas, das questões de trauma também, de uma forma bem importante, e da importância dos relacionamentos, né? E da força das conexões para o desenvolvimento saudável, mental, e para vencer as psicopatologias também, né? Já está acabando agora, porque eu tenho comentado com os alunos, eu quero ver se eu me organizo esse ano, já que aqui aqui a gente fez justamente pela questão incentivar o mercado pós-pandêmico, pós-chuvas, enchentes, né? Porque no próximo a gente certamente já vai para outros estados do Brasil. Venho acompanhei, eu estou sempre olhando ali vocês e torcendo muito, é muito bom ver colegas prosperando também, né, e realmente ampliando um espaço tão sério, tão importante dentro da saúde. Obrigada pela tua participação. Pessoal, a gente fica por aqui. A conversa foi tão envolvente que eu acabei esquecendo, porque às vezes no meio eu peço para o pessoal assim, olha, se o assunto está gostando, né, curte, fazer aquelas coisas do ritual que tem que fazer, que é se inscrever, que é curtir e poder encaminhar para as pessoas. Não fiz no meio, mas estou fazendo agora. Se foi interessante para você, de poder compartilhar com mais pessoas essa reflexão e essa oportunidade de ouvir Ricardo Weiner, que foi meu colega, foi realmente assim, um momento que a gente tinha orgulho assim, de poder dizer, nossa, olha, agora é colega só dentro do mercado, não mais dentro da instituição de ensino. Obrigada mais uma vez. Gente, obrigada pela companhia e até a próxima.